LDB simplificada. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje a gente vai continuar os artigos da LDB. Estamos no artigo 4º. Nós vamos trabalhar os principais artigos que caem nos principais concursos públicos espalhados pelo Brasil, concursos públicos de pedagogia, ligado à educação. Então, a LDB a gente está reiterando em cada aula, em cada vídeo gravado. Ela é fundamental para que a gente possa ter, por exemplo, um desenvolvimento e a elaboração de uma questão dissertativa que não caia diretamente acerca da LDB, mas vai trazer alguns elementos que estão aqui nessa lei fundamental. Vale lembrar que a LDB vai trabalhar, e já trabalhamos o conceito, os fundamentos, os princípios, e hoje nós vamos trabalhar de forma específica sobre a educação básica, as formas como a educação básica ela é dividida. Vale lembrar que a partir de 2013 houve uma alteração nesse artigo 4º da LDB que trouxe uma ampliação, principalmente em relação à gratuidade e à obrigatoriedade da educação na fase a partir dos 4 anos de idade, ou seja, a partir da educação infantil, de forma mais específica da pré-escola. Vamos lá então, artigo 4º da LDB, um artigo fundamental para que a gente compreenda a divisão da educação básica. Então, voltando aqui, é dever do Estado, e a gente já viu essa importância do Estado, e no artigo 5º do artigo 205 da Constituição, fala que além de ser o dever do Estado, é dever de quem mais? Da família. Da família. Lembrem-se, é fundamental que esse dever tem a ver com um direito público subjetivo. Direito público subjetivo, ou seja, é um direito que pertence ao sujeito. Então, eu tenho um filho de 4 anos de idade e aí vem a pergunta: devo levar ou não devo levar? Eu tenho condição de não levar? Eu tenho o direito como família de dizer não vou levar o meu filho, só vou levar o meu filho com 8 anos de idade, só vou levar meu filho com 10 anos de idade. Eu sou a favor do homeschooling, ou seja, da escola dentro de casa. A legislação, que é para todos e, portanto, nós devemos cumpri-la, diz que não. É um direito inerente a cada ser humano, a cada sujeito. Então, se eu tenho um filho de 4 anos, é obrigação levá-lo para a pré-escola. Não pode ser um direito ou não pode ser uma opção da família. É direito da criança, passível de sanções, e a gente já viu até sanção do ponto de vista criminal, tá certo? Então, é direito da criança. Por quê? Porque é um direito subjetivo. Todos que estão ali envolvidos, no caso o Estado e também a família, deve cumprir esse direito. Então, o direito com o quê? O dever da educação escolar. Lembre-se que no artigo 1º a gente trouxe o conceito, então volta lá para você poder revisar sobre essa questão do conceito de educação, que é um conceito ampliado na LDB, porém, a LDB deixa clara que ele vai legislar na educação dentro da escola, ok? Dentro da escola, dentro da educação regular. E regular pública, tá certo? Então, é obrigação do Estado, dever do Estado, proporcionar educação pública, mediante a garantia do quê? Então, o dever do Estado de oferecer gratuidade. Então, ele é obrigatório e é gratuito a educação, ou seja, ela é obrigatória e ela é gratuita a partir de quantos anos? A partir dos 4 anos de idade até aos
17 anos de idade, ok? Preconizado pelo ECA, pela Constituição. Então aqui é uma palavrinha fundamental que você não vai esquecer, que uma dos princípios que nós estudamos nas aulas anteriores é o da permanência. No período certo, no período estabelecido entre os 4 e 17 anos dessa criança e desse adolescente. Então é direito dessa criança e desse adolescente, crianças a partir dos 4 anos de idade até os adolescentes aos 17 anos de idade, de estar na escola e no seu tempo certo, ou seja, dos 4 aos 17, completar a educação infantil, completar o ensino fundamental 1, completar o ensino fundamental 2 e completar o ensino médio durante esse período, dos 4 aos 17 anos de idade. Então o Estado tem que ofertar. E vocês viram lá na lei, e isso é importante a gente salientar, que esse artigo, no caso o artigo 4º, ele foi modificado pela Lei 12.796 de 2013. Essa Lei 12.793 vai mudar uma série de redações, uma série de artigos da LDB. Dentre eles, o artigo 4º. Em qual foi a mudança primordial? A mudança primordial é que a educação básica obrigatória e gratuita antes era a partir dos 6 anos. Agora, ela é obrigatória a partir dos 4 até aos 17 anos. Então, houve um avanço que já estava em vigência em muitos países europeus, acerca de você dar obrigatoriedade para que a criança, o quanto antes, esteja na escola, tendo em vista que, mesmo na educação infantil, que ainda não é o momento correto para a alfabetização, e a gente vai entender que a alfabetização acontece a partir dos 6 anos de idade, há várias questões, há várias celeumas, há várias discussões. Uma das discussões a favor a partir dos 6 anos de idade é uma discussão neurológica. Eu não vou aprofundar nesse momento, mas está claro que está preconizado que a partir dos 6 anos começa o processo de alfabetização. 6, 7 anos, primeiro ano e segundo ano do Fundamental 1. Antes disso, é o período que nós chamamos de educação infantil. Aqui na cidade de São Paulo acontece nas EMEIs, que é a Escola Municipal de Educação Infantil, que são chamadas de pré-escola. E aqui que eu queria começar a trabalhar com vocês. Nessa aula, nós vamos trabalhar apenas acerca da pré-escola. Então, nós vamos dividir esse artigo em 3 aulas, em 3 vídeos. O primeiro vídeo, que é o vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a educação infantil de forma mais específica, pré-escola. Nós não vamos aprofundar, ok? Vale lembrar que logo no inciso 2º, ele vai falar da educação infantil. Então ele vai falar que a educação infantil é gratuito, ele não fala que é obrigatório, tomem cuidado, tá? Obrigatório a partir dos 4. Então, na pré-escola, 4 e 5 anos de idade, ok? Então ele é gratuito a todas as crianças até 5 anos de idade. Então na creche, então tomem cuidado com isso numa prova, pode ser uma pegadinha, não é obrigatório. Quando se tornará obrigatório? Na pré-escola, que é 4 e 5 anos de idade. Então isso trouxe um avanço muito grande no processo pedagógico, porque vai entender que a pré-escola é um espaço e um tempo e um momento do percurso pedagógico, do percurso de aprendizagem, um momento fundamental em que as crianças vão aprender a se socializar por meio do brincar. Então, é fundamental esse conceito
que nós observamos dentro da educação infantil, e nós temos vários currículos importantíssimos, e aqui na cidade de São Paulo nós temos o currículo da cidade, em que, se tivéssemos que dizer uma única palavra, é o desenvolvimento da criança, da aprendizagem, do percurso pedagógico por meio do brincar. É o brincar que vai proporcionar aquilo que nós chamamos de uma educação integral. Então, a pré-escola, que anteriormente, era vista como um período de preparação para o ensino fundamental, já não é mais visto. Então a gente não pode mais encarar a educação infantil, no caso na EMEI, como uma preparação para o ensino fundamental. Então abomina-se completamente essa ideia da alfabetização, de você ter aquelas folhinhas B mais A da Bá, então vamos completar as sílabas, como acontece em muitas escolas privadas, que a criança já sai quase alfabetizada do chamado infantil 2. Então não existe mais essa compreensão de que nós estamos numa fase, essa fase de 4 e 5 anos, mais dos 5 anos, então vamos fazer atividades para que a gente prepare essa criança para o ensino fundamental. Então lá no ensino fundamental não tem mais brincadeira, lá no ensino fundamental não tem mais o parquinho, lá no ensino fundamental não tem mais o brincar, não tem mais atividades lúdicas, lá no ensino fundamental ele vai ficar sentado, comportado, controlado, controlando os seus corpos para que ele possa ser alfabetizado de forma sistemática. Então nós já vamos montar todo um cenário para que a criança aos 5 anos de idade já esteja preparado para encarar o Fundamental 1. E de fato isso não pode mais ser desenvolvido dentro da educação infantil, de uma educação infantil pública, de uma educação infantil moderna, de uma educação infantil que entende que a criança tem o direito de aproveitar esse tempo da vida dela, esse tempo em que o lúdico, a brincadeira, o faz de conta está permeando o desenvolvimento dos seus significados, o desenvolvimento das suas relações com o colega, o desenvolvimento das relações com seus pares, com as outras crianças, para que a gente prepare ela para frente. E aí a gente vai escutando muitas vezes colegas, professores, estou no 5º ano do fundamental, então agora nós vamos fazer ações para se preparar para o 6º ano. Não. No 6º ano, quando o estudante chegar no 6º, ele vai ter o tempo suficiente para se desenvolver já com a maturidade suficiente no 6º ano. No 5º ano, vamos desenvolver atividades que contemple o período, o tempo, a maturidade em que ele está. A mesma coisa da educação infantil da pré-escola. A pré-escola, aliás, esse termo pré-escola, vamos voltar aqui, precisa ser questionado. Tá certo? Se a educação infantil, a partir da EMEI, a partir dos 4 anos de idade, ele é tão fundamental nesse trajeto, nessa trilha pedagógica, e ela não mais é uma preparação, mas sim ela tem metodologias, ela tem didática, ela tem todo um componente curricular próprio para esse período, por que nós vamos chamar de pré? Se ela já é um elemento escolar, se ela já é um elemento dotado de metodologia, currículo, didática próprios para o desenvolvimento humano. Então é uma questão que hoje a gente já se pega em evitar de falar também esse termo que já é dado, pré. Pré é algo preparatório anterior. Ora, ele não é anterior, porque ele já é a própria escola, ele já é uma trilha inicial do desenvolvimento social, cognitivo, físico, acadêmico, acadêmico no sentido do conhecimento, do conteúdo a ser apresentado. Então, essa escola, que antes era chamada de pré-escola, porque preparava para o ginásio, para o ensino fundamental, ela é já a escola, ela já é o início dessa trilha pedagógica
que vai terminar lá no ensino médio, e uma educação infantil muito bem feita, uma educação infantil muito bem desenvolvida, ela contribui, ela ajuda, ela facilita esse desenvolvimento de acordo com muitos estudantes. Então, você que está querendo ingressar num concurso público de educação infantil, que é pedagogo, compreenda que a educação infantil ele é um período fundamental, um dos períodos mais fundamentais do desenvolvimento das nossas crianças. Tanto é que a gente evita de chamar de aluno ou de estudante e torna agora ela como crianças, porque elas precisam brincar. É a fase do faz de conta, é a fase da contação de história, é a fase das invenções, é a fase delas criarem brinquedos, é a fase delas criarem desenhos, é a fase delas inventarem histórias para que possam desenvolver a criatividade, é a fase dos jogos pedagógicos, em que você leva a criança para um parque, você leva a criança para uma sala diferenciada, e a partir daí você desenvolve a capacidade criativa. É a fase de você pegar uma sala de referência, que é a sala de aula, e ao invés de você dispor essa sala com mesas bem organizadas, a gente faz os chamados cantos, e cada criança vai indo em cada um desses cantos e desenvolvendo atividades diferenciadas, preparadas pelos professores, preparadas pelas professoras. Então é fundamental esse período que nós chamamos de escola, tendo em vista que a cada dia, a cada momento, busca-se uma educação integral. Busca-se uma educação integral, em que você não vai desenvolver apenas as questões cognitivas, mas vai desenvolver elementos voltados para o físico, para a intelectualidade, para a espiritualidade, para o lado emocional. Essa educação integral, ela vai trabalhar vários campos, dentre os quais a questão do brincar, a questão dos jogos, a questão das relações sociais que acontecem nessa fase tão importante da vida de uma criança, da vida de um ser humano. E a gente vai verificando, a partir do momento lá em 2013, um pouco antes, o crescimento das matrículas na educação infantil. Ele é nítido. Tanto é que os poderes públicos tiveram um gargalo nesse momento, em que torna-se obrigatório a partir dos 4 anos, e municípios, sejam até municípios grandes, como a cidade de São Paulo, não tinha vaga naquele momento para todo mundo, e passo a passo foi se estabelecendo vagas com a construção de novas escolas, com a ampliação do número de crianças por cada sala de referência, e assim por diante. Vale lembrar que o PNE ele vai trabalhar essa questão na meta número 1, que é universalizar, tornar universal até 2016 a educação infantil na pré-escola, ok? Na pré-escola, lembrando que a pré-escola é de 4 e 5 anos, lembrando que a pré-escola além de gratuito ou gratuita, ela é obrigatória. Obrigatória. Para crianças de 4 e 5 anos de idade, e ampliar a oferta da educação infantil em creches, que não é obrigatório, porém ela é gratuita, no mínimo em 50% das crianças até 3 anos de idade, até o final da vigência desse PNE, que é 2024. Tá bom? A meta número 1, e a gente vai observando em gráficos, depois a gente pode fazer uma análise mais pausada sobre essa questão em relação a isso, tá bom? Sobre a meta número 1. Só voltando aqui para que vocês possam observar. Então, universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola, que é gratuito e obrigatório para as crianças de 4 a 5 anos de idade, e ampliar a oferta da educação infantil em creches, de forma a atender no mínimo 50% das crianças até 3 anos de idade, até o final de 2024, que é a vigência do PNE.
tá certo? E eu queria trazer para vocês, para a gente finalizar a aula de hoje, uma citação do currículo da cidade aqui, da cidade de São Paulo, da rede municipal de ensino, da educação infantil, que vai demonstrar a importância dessa fase na criança, não como preparatório para o ensino fundamental, mas como um elemento em si, com as suas próprias, com a sua própria natureza, sua própria metodologia, sua própria forma de constituição em relação ao olhar que nós temos para a criança. Vale lembrar que nessa fase nós temos dois elementos fundamentais nessa fase, que é o educar, guardem isso na educação infantil, o educar e o cuidar. Até a LDB, a gente observava que a educação infantil ela estava ligada à assistência social. Assistência social. Os pais precisam trabalhar, tá certo? Os pais precisam buscar o mercado de trabalho, então nós vamos abrir creches, nós vamos abrir e-mails para escolas para que as crianças possam ser assistidas enquanto seus pais estão trabalhando. Com essa ampliação do currículo, com a valorização da educação infantil, tornando a educação infantil a partir dos 4 anos obrigatório, mas ao mesmo tempo, como o PNI, a meta número 1 do PNI é de ampliação dessa universalização e da ampliação em pelo menos 50% até 2024 do número de creches, valorizou-se muito, ampliando o olhar sobre o currículo para essa faixa etária, para a educação infantil. E o currículo da cidade, como nós temos aí, tem uma citação que eu trouxe para vocês nesse momento, que diz assim, ó, recriar a escola de educação infantil, então é superar aquela questão da assistência, do assistencialismo, compensatórias e antecipatórias. Ou seja, antecipatórias de eu estou antecipando para preparar essa criança para o Fundamental 1, por exemplo, que prioriza a guarda, a proteção, a moralização dos bebês e das crianças, assim como limitar-se à compreensão de que a educação infantil é importante recurso para garantir as aprendizagens necessárias para o sucesso da criança da escola. Então, a educação infantil, buscar um currículo próprio da educação infantil, é superar essa questão do assistencialismo, de algo compensatório, antecipatório, algo que prioriza a questão da guarda, a proteção, a moralização dos bebês e das crianças, ou limitar a compreensão de que a educação infantil é importante recurso para garantir o sucesso na criança da escola. Ela vai mais do que isso. Ela proporciona, de fato, uma educação integral que tem como início e como trilha a educação infantil. Tá certo? Então, a gente encerra essa aula por aqui, lembrando que as próximas 2 aulas nós vamos trabalhar as questões ligadas ao ensino fundamental 1 e 2, e principalmente o ensino médio, que a gente tem uma defasagem muito grande no Brasil do ponto de vista da presença do adolescente no ensino médio e, ao mesmo tempo, de uma educação de qualidade, principalmente ligada às matemáticas, às ciências, com a falta de professores muitas vezes ligados às questões, um professor de matemática que vai dar aula de química ou de física, por conta de falta de profissional no mercado, tá bom? A gente para por aqui, te aguardo na próxima aula, um grande abraço.